Graça e paz. Bom, nós vamos falar hoje sobre as dispensações. Para quem trabalha com uma interpretação profética dispensacionalista, ou seja, onde Deus ele trabalha com tempos determinados e tempos específicos, tanto para com o seu povo quanto para os gentios, né? Então nós vamos aqui ler um pequeno artigo do Robert Dean Jr., um teólogo que é dispensacionalista, né? Assim como eu também sou. Então vamos ver aqui o que é que ele fala aqui sobre o dispensacionalismo. Ele fala o seguinte: é a chave interpretativa que descerra as páginas das Escrituras, abre a porta ao nosso entendimento da profecia e orienta nosso pensamento sobre o projeto de Deus para a história humana. Então é isso, Deus ele tem um controle de toda a história humana, nada sai do seu controle mas ele usa o dispensacionalismo, né, ou as dispensações, para que a igreja ela venha ter um entendimento de como que o Senhor ele trabalhou em tempos específicos e determinados e como que ele trabalha hoje e como ele ainda irá trabalhar no futuro. Vamos lá. Então ele diz o seguinte, ó: 3 princípios complementares formam o alicerce da teologia dispensacional. O primeiro princípio afirma que a Bíblia deve ser consistentemente entendida em termos de sentido normal ou literal das palavras, inclusive quando se usam figuras de linguagem, onde o contexto assim indicar. Então é o seguinte, a Bíblia, como que ele entende aqui? Qual o primeiro princípio para se interpretar, né, a Bíblia no dispensacionalismo? É interpretar as passagens de forma literal, porque existe a interpretação literal e a interpretação figurada, né? Onde as pessoas elas preferem entender as passagens, principalmente as proféticas todas, como simbólicas, né? Ou seja, aquilo que está escrito ali realmente não é aquilo que está escrito, ou seja, são símbolos. Mas no pensamento dispensacionalista, não. As palavras proféticas, elas devem ser entendidas de forma literal, como está escrito ali. Claro, existem passagens que não há como. Exemplo, quando você lê aquele texto em que o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres, você não vai entender que no futuro vai se levantar um dragão, né, um bicho, de dentro de um abismo com 7 cabeças e 10 chifres. Não é isso, ele está fazendo uma alusão ao anticristo e ao seu reino, né? E aí ele aponta 7 cabeças, entendeu? Como sete cabeças são 7 reis, né? Como ele diz lá, os 10 chifres, ele vai entender que são os reis que vão dar apoio ao seu governo futuro, ao governo do anticristo. Então, 7 cabeças, 7 impérios, perdão, e 10 chifres, 10 reis que vão dar total apoio. Então, existe toda uma explicação em cima dessa figura, aí sim. Mas outras passagens não, elas devem ser entendidas de forma literais. É o primeiro princípio. E o segundo princípio se acha na premissa de que Deus tem um plano para Israel como etnia e nação. Plano esse que é distinto do seu plano para a igreja do Novo Testamento. Então Deus trabalha de uma forma com a igreja, mas também trabalha de uma forma diferente para com Israel. Israel, como nós entendemos, é como se fosse um relógio de Deus aqui na terra. As pessoas elas devem olhar para Israel para entender as profecias. Então Deus tem trabalhado, Deus tem guardado esta nação durante quase 2000 anos fora de uma terra natal, ou seja, de sua terra natal, e Deus os preservou etnicamente, religiosamente, culturalmente, e os trouxe de volta mesmo depois de várias perseguições. Isso eu já até falei em outro vídeo e tal.
Então Deus ele pega e os traz de volta para a sua terra. Por quê? Porque Deus tem profecias específicas para esse povo nesta terra e com a igreja também no tempo final. Então, para que uma palavra se cumpra, a outra também tem que se cumprir. E esta outra era exatamente com Israel. Então, Deus tem um tratamento para com Israel e Deus tem um tratamento para com a igreja, ok? Então, esse é o segundo princípio. E o terceiro princípio é que a história humana é o desenrolar do plano eterno de Deus que culmina na obtenção da máxima glória possível para o seu nome. Então, por que Deus trabalha com dispensações? E quando nós vemos a história, nós podemos ver que Deus ele tem o total controle de tudo. Toda a história está debaixo do seu controle para que o nome de Deus venha a ser glorificado no fim das contas. É exatamente para isso. Nós o glorificamos agora e o mundo irá reconhecer um dia. Todo joelho irá se dobrar. Todos os demônios irão se prostrar e reconhecer que só o Senhor é Deus. Então é para isso que Deus ele tem o controle de toda a história. Esse é o terceiro princípio, que as dispensações elas mostram isso, o controle de Deus durante o desenrolar de toda a história mundial, desde o princípio até o fim, ok? Então, nós vamos falar agora de forma bem rápida quais são as principais dispensações, ok? Ele fala ainda aqui o seguinte antes. A palavra grega para dispensação, oikonomia, significa administração ou mordomia. Então, uma dispensação é, portanto, uma administração distinta e identificável no desenrolar do projeto divino para a história humana, Isso está lá em Efésios capítulo 3, verso 2, onde Paulo ele cita, né, o termo dispensação como fazendo uma alusão ao tempo dele como ministro, né, no tempo da graça, ou seja, no tempo da igreja, na dispensação da graça. Então Paulo ele usa esse termo dispensação para falar do tempo da graça. E dispensação é exatamente isso, está fazendo uma relação a administração de Deus, né, a esse tempo determinado, a um tempo determinado. Como nós falamos, o tempo da graça é a dispensação da graça, que Paulo estava ali incluído como um ministro de Deus, e isso para ele era um privilégio. Ele também fala isso em Colossenses capítulo 1, versículo 25 e 26. Depois você lê aí e confira, ok? Então é exatamente isso, é o controle de Deus. Quais são as principais dispensações que são ensinadas, né? Vamos lá. A primeira nós chamamos de inocência, que vai da criação até a queda, ou seja, a queda do homem, né? A segunda é a da consciência, que vai da queda até ao dilúvio. A terceira vai a gente chama de governo humano, que vai do dilúvio até Abraão. A quarta nós chamamos de promessa, é a dispensação da promessa, que vai de Abraão a Moisés. A quinta, lei mosaica, que vai de Moisés até a cruz. E a sexta, a era da igreja, que vai do Pentecostes ao arrebatamento. E a sétima, o reino milenar. Então, veja que são épocas específicas. São épocas em que Deus ele trabalhou especificamente de uma forma determinada. E olha que Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a forma com que Deus tem trabalhado com a história humana, ou na história humana com o seu povo, porque Deus sempre teve um povo dele aqui na terra, ela é bem nítida, né? Nas Santas Escrituras. Nós podemos ver aqui a forma de trabalho e todas nessas dispensações nós podemos ver que Deus ele se mostra, o Deus se revela como Deus criador e aquele único Deus que deve ser
adorado e o Deus que tem o controle de tudo e de todos. Então, o principal objetivo da visão dispensacional é mostrar o quanto Deus ele tem controle da história. É exatamente isso. Como Deus ele é organizado e o quanto e como ele tem o controle da história. Talvez nós possamos ver o mundo hoje é um caos, nosso país um caos. E você clama a Deus, meu Deus, mas por quê? Calma, Deus ele tem o controle de tudo. Nada acontece sem que o Senhor ele permita. Há um tempo para tudo debaixo dos céus. A Bíblia fala isso no livro de Eclesiastes. Há um tempo para tudo debaixo dos céus. Nós estamos hoje aqui vivendo o tempo da graça, onde Deus ele tem trabalhado, Deus ele tem nos escolhido e nos chamado através da sua graça, pois nós não éramos merecedores desse privilégio de chegar aqui e falar a palavra de Deus, certo? E eu creio eu peço muito que esse vídeo ele possa chegar a várias pessoas, né, que não têm ainda esse entendimento, porque existem pessoas, queridos, que leem a Bíblia e existem pessoas que estudam, que pesquisam a Bíblia, e esses são chamados para ensinar. Eu, assim, não querendo ser maior do que A ou B, não é para isso que eu fiz esse canal, mas eu me sinto responsável e incumbido em levar esse ensinamento da palavra de Deus para as pessoas. Fico feliz quando muitas pessoas se sentem tocadas pelos vídeos que nós fazemos e se sentem despertadas ao estudo da palavra. Você pode pensar assim, por que Deus chamou Saulo de Tarso e não outro para ser um apóstolo? Ora, a Bíblia mesmo diz que Saulo, ele consentia na morte dos discípulos ou da igreja porque ele acreditava que aquilo era o certo. Por quê? Porque ele tinha zelo pela palavra de Deus. E Saulo, ele era um fariseu assíduo. Saulo era um grande teólogo, meu amigo. Ele comia as escrituras com farinha. Então, por que Deus ele escolheu ele? Porque ele era preparado. E na medida em que ele tivesse um encontro com Cristo, que foi o que houve, os seus olhos iriam se abrir. E ele iria, mais do que ninguém, entender quem era Jesus nas Santas Escrituras. E que os profetas, a lei, sempre, os salmos, sempre estava falando de Jesus daquela forma em que Jesus veio, se manifestou aqui na terra. Então, Paulo, né, que não era mais Saulo, agora sim Paulo, ele entendeu quem era Jesus. Então, por isso que Paulo ele se torna um teólogo. E foi por isso que Deus o chamou naquele tempo para pregar a palavra. Porque ele teve uma revelação fantástica da igreja, que era o mistério que estava oculto, ele mesmo fala isso, que estava oculto durante os séculos, mesmo tendo sido profetizado, mas não entendido. E Paulo ele conseguiu ver nas Escrituras profecias concernentes à igreja. Que lá não fala igreja, lá fala gentios, que seriam alcançados pela luz ou por Jesus. Então ele conseguiu ver isso, por isso que ele foi chamado durante esse tempo e ele escreveu as suas cartas que nós temos aqui acesso hoje, que nós podemos estudar e também temos uma revelação do Filho de Deus e das Santas Escrituras. Espero que você tenha tido
proveito muito grande desse vídeo. Peço que Deus ele venha nos abençoar ainda mais e que o seu Santo Espírito venha nos dar graça e venha nos ministrar em nós a sua palavra, para que nós possamos ensinar e compartilhar o nosso conhecimento a vocês. Que Deus abençoe e não esqueçam, deixe o seu like aí, seu comentário e compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo e abençoe vidas. Isso sim é importante. Amém? Graça e paz a todos.